Começando então, pessoal, nosso segundo encontro aqui, né, de educação clássica, nossas lives. E hoje eu gostaria de tecer alguns comentários sobre a República de Platão, né? Como, enfim, interpretar um pouco a questão da República e, a partir disso, como compreender um pouco a visão e a concepção que Platão tem da questão da educação, né? Como que ele vê isso. Então, evidentemente, eu não tenho aqui pretensão nenhuma de analisar todos os livros da República, né? Ou seja, a República é um dos diálogos de Platão extremamente importantes, né? Evidente que cada um tem o seu valor, né? Mas a República, ela ocupa todo um lugar especial no interior do pensamento de Platão. Então, quando você pega, de fato, os diálogos filosóficos ali do Platão, você vai perceber que a República, ela realmente tem todo um lugar, né, muito especial, né? Muito especial mesmo. Então, os 10 livros que estão ali presentes na República, eles nos ajudam, digamos assim, a República, ela acaba se tornando uma boa porta de entrada para nós compreendermos a filosofia de Platão, né? A filosofia de Platão em seus vários aspectos, vários sentidos, né? Se eu quero estudar a questão da ontologia de Platão, ou como ele vê a questão do conhecimento, ou as próprias questões de ética, de política, né? Ou mesmo a questão da educação, como eu disse, e outros pontos. Então, é um diálogo que, de fato, nós sabemos que a grande pergunta, né? Todo diálogo de Platão acaba tendo uma pergunta nuclear, né? E a pergunta da obra, né, do diálogo A República, é justamente sobre o quê, né? Qual é a grande questão? A pergunta é: o que é a justiça? Então, no diálogo que Sócrates vai estabelecendo com os seus interlocutores, né, estamos na figura de Sócrates e vários outros nomes que vão aparecendo no texto, né, vai se elencando, vai aparecendo ali desde o início essa questão e vai se mostrando, digamos assim, alguns conceitos ou algumas compreensões do que seja a justiça, do que é a justiça. E é lógico que nesse processo dialógico, Sócrates ele vai procurando mostrar como que muitas vezes aquelas concepções que se tem de justiça, elas não se sustentam, né? Ou seja, quando você pergunta o que é a justiça, a pessoa dá uma determinada resposta, e quando você começa a examinar, a analisar com calma a resposta que a pessoa deu, ela vai se contradizendo, ela não consegue justificar e não consegue sustentar a própria resposta que deu, caindo, enfim, em contradição e mostrando, portanto, que aquela resposta não era assim tão exequível, tão louvável, tão provável, tá? Então, a grande questão é a justiça. Agora, o que é interessante no decorrer do diálogo, em todo esse debate, essa análise do que vem a ser a justiça, é que, primeiramente, se coloca muitas vezes a República de Platão como se ele quisesse discutir o que é a justiça apenas do ponto de vista político, né? Como se a grande questão e o grande foco fosse apenas a questão da política. Bom, como nós sabemos, né, a partir das fontes que se tem, Platão, como estava ligado a todo um grupo aristocrático, evidentemente que a questão da política ela tinha um papel e um lugar muito importante na vida dele e no próprio pensamento dele. Ele era alguém que valorizava muito isso, né? E, enfim, que se preocupava de fato com essas questões. Então, é inegável essa presença do aspecto político, ou, enfim, de discutir e analisar, né, o que seria de fato uma cidade justa, que seria um Estado justo, né? O que o termo Estado, a palavra Estado aí já pode dar alguns debates, algumas discussões, porque muitos colocam que o termo Estado, né,
acaba, enfim, chamando a atenção para uma concepção às vezes mais moderna, né? Ou seja, então ali no contexto grego o que nós temos é a polis, né? A cidade, estado. Então, falar do aspecto político disso, de uma certa maneira, é querer discutir realmente, né? O que é uma cidade justa? Essa é a grande questão, né? Então, me parece que o aspecto político ele está presente, é inegável, né? Porque ao ir discutir na questão da justiça, esses vários elementos do convívio social, da cidade, da vida humana, etc., e da própria estrutura social, isso vai aparecer constantemente no texto, em vários momentos, né? E em alguns momentos de maneira bastante intensa, no sentido de procurar explicitar justamente isso. O que é uma cidade justa e o que fazer para ter uma cidade justa, uma polis justa. Mas o que é interessante, né, e aí me parece que é um elemento importante aqui, alguns comentadores chamam a atenção para isso, né, procurando mostrar que, se por um lado ali o objeto da República é discutir o que é a justiça, procurando, né, atingir e compreender o que seria a justiça em si mesma, portanto, essa cidade ideal, né, justa, etc., para depois tentar, de alguma maneira, realizar isso, né, concretamente, a grande questão é que, para muitos comentadores, a questão política na República ela está presente, mas na realidade ela não vem em primeiro lugar. O que nós teríamos em primeiro lugar ali é um aspecto ético extremamente importante, né? Não é à toa que o início do próprio texto, né? Ou seja, a República ela começa, ela se abre com as observações de um ancião sobre a proximidade da morte e sobre o temor do que se possa vir depois da morte. Né? É interessante isso. E mesmo o final da República, o último livro, né? Se você pegar mais no finalzinho ali do último livro, também vai haver uma preocupação muito grande com essa ideia de que o ser humano, ao morrer, de alguma forma, ele passa por algum tipo ali de julgamento, né? Onde ele vai ser ou premiado ou castigado, lógico, ali dentro de uma mentalidade extremamente grega, né? Que não tem nada a ver, enfim, com a religião cristã, etc. Então, o tema central, ou seja, você pega o início da República e o final da República, não é apenas, repito, toda essa questão de cunho político, de como conhecer o que é a justiça, essa cidade justa ideal, para depois, né, ou seja, sabendo o que é a justiça, sabendo o que é essa cidade justa, né, idealmente falando, no sentido de ter atingido a ideia, né, no sentido platônico, né? Então, lembrando que ideia para Platão não é uma representação mental, né? Ou seja, o que eu tenho na minha mente, né, sobre as coisas, seja o que for, é o conceito. Então, para Platão, nós temos o conceito. Esse conceito pode ser verdadeiro ou falso, né? Agora, o que ocorre é que, para eu poder, de fato, dizer que eu tenho o conhecimento das coisas, eu preciso atingir toda uma realidade inteligível, né, constituída daquilo que Platão chama de ideia, né? Então, as ideias para Platão, ou uma ideia para Platão, repito, não é tanto uma coisa que está na minha mente, uma representação mental, mas sim a forma inteligível de algo, né? São as realidades inteligíveis. Então, falar de uma ideia é falar da forma, da essência no sentido platônico, né? Do modelo original de todas as coisas, e por isso que existem várias ideias nessa realidade inteligível, né? Então, esse é um ponto aqui importante. Então, levando isso em consideração, ou seja, levando em consideração o início da República e o final da República, nós vemos que o elemento ético, o elemento moral, ele está muito presente. Antes até da questão do elemento político, no sentido de saber o que é a justiça, o que é a cidade ideal justa, buscar conhecer de fato, né, atingir essa ideia da justiça, para depois tentar, de uma certa maneira, efetivar isso no mundo a partir de uma ação concreta, no sentido de
mudar a organização da própria sociedade, né? Então, na realidade, o problema ou a questão de fato aqui parece que é uma preocupação muito grande com a vida humana, né? Ou seja, como é que o ser humano, de fato, ele se torna alguém digno, né? Alguém que tenha honra, que tenha dignidade e, portanto, que seja, digamos assim, portador de determinados merecimentos, né? Então, o que torna o ser humano digno de ser recompensado e o que torna o ser humano um ser indigno e que precisa, de uma certa maneira, ser castigado, né? Então, o aspecto ético aqui é muito forte porque justamente essa ideia, né? E aí a gente vê como que em Platão, né? É, há um elemento também, um cunho religioso muito intenso, né? Ou seja, para ele, o tipo de vida que cada um leva nesse mundo, nessa existência, né, a maneira como o ser humano cuida de si mesmo, dos outros, seus princípios, o seu comportamento, a sua conduta, o que faz ou o que deixa de fazer, de uma certa forma interfere naquilo que ele acreditava do que fosse, né, a continuação da existência após a morte, né? Então, repito, há uma mistura aqui de uma preocupação ética e também de cunho, de uma certa maneira, religioso, né? Que acaba se articulando, digamos assim, com toda uma discussão filosófica presente em Platão, né? Então, quer dizer, o ser humano, de fato, para Platão, ele, aí a gente vê uma influência muito forte do próprio socratismo em Platão, né? Ou seja, a própria tradição, né, e muitos comentadores apontam essa ideia de Sócrates, quando perguntavam para ele o que é o homem, Sócrates dizia: o homem é a sua alma, né? E Platão vai mais ou menos nessa linha, ou seja, nós olhamos o ser humano e vemos ali, é lógico, toda uma corporeidade, toda uma vida, né? Alma no sentido de vida, etc. Mas para Platão, o ser humano, ele, no sentido mais elevado, ele é muito mais a sua alma do que o corpo, né? E a forma que ele compreende a relação entre corpo e alma vai ser um pouco diferente como Aristóteles vai compreender isso, né? Então, deve existir, de fato, segundo Platão, uma preocupação muito grande com a questão do conhecimento de si mesmo, do cuidado de si, né? Então, porque no fundo, né, na medida como ele entendia, como ele demonstra num diálogo dele chamado Fédon, né, a famosa questão da imortalidade da alma, então ele, né, entende que o ser humano é portador não só de uma alma, porque ele, em Platão você já vê aquela ideia, né, de que você tem uma alma vegetativa, uma alma sensitiva, ou seja, alma como princípio de vida no sentido bem genérico. Então, para ele, a grande questão é que o ser humano tem uma alma imortal, né? Então, existe também toda uma discussão em Platão sobre a questão de uma própria alma do mundo, enfim. É bastante complexa essa questão da alma em Platão no sentido geral, né? Mas o que é importante aqui, o que é interessante, é que nesse contexto antropológico, que nós estamos falando aqui, bem específico, né, bem entendido, por favor, como eu já disse, uma coisa, se fosse discutir a questão da alma em Platão no sentido amplo, aí teríamos que entrar em várias outras questões, né, em vários outros aspectos dessa própria noção do que é a alma para Platão. Mas aqui no caso da realidade humana, ele acredita que de fato o ser humano é portador de uma alma e de uma alma que pode ou não alcançar algum tipo de bem-aventurança após a morte, né? Portanto, que pode ser ou premiada ou castigada, né? E esse tipo de julgamento que o ser humano vai passar e que vai estabelecer o tipo de existência que ele vai ter depois está muito ligada a, ao que ele vivencia, ao que ele realiza nessa vida e nesse momento. E aí entra o grande ponto, ou seja, essa questão ética, ela aparece claramente, ou seja, o que torna o ser humano bom ou mal, o que torna o ser humano virtuoso ou não, né? O que torna o ser humano merecedor de uma recompensa ou de um castigo.
aí entra, né, dentro desse contexto ético, aí entra, sim, dois pontos importantes, que é, por um lado, né, a questão das instituições, ou seja, o papel das instituições em todo esse debate, em toda essa discussão, né? Ou seja, até que ponto as instituições, evidentemente humanas, sociais, elas podem interferir nesse processo, elas podem colaborar ou não para esse processo, tanto para o bem quanto para o mal, né? Para bem formar o ser humano, para atrapalhar, né? Mas além dessas instituições sociais, aí entra o elemento que nos interessa, que é justamente a questão da educação. Ou seja, para Platão, e aí na República, no desenvolvimento do diálogo, do texto, conforme Sócrates vai dialogando com seus interlocutores, e vai se analisando ali de definições, né, distintas do que é a justiça, e vai procurando mostrar, evidentemente, a insuficiência dessas definições, gerando um certo tipo de catarse, né, de purificação epistêmica ali no seu interlocutor, procurando ver que, de fato, olha, a minha concepção é equivocada, eu preciso buscar a verdadeira, né? Então nós percebemos claramente que para Platão, né, as instituições sociais e a educação, elas colocam, né, a alma humana, o ser humano, em condições de conquistar essa bem-aventurança ou não, né? Agora, o grande ponto é quais são as instituições e qual é a educação que pode ajudar o ser humano a se tornar digno, merecedor de ser premiado, recompensado com toda uma bem-aventurança eterna, né? Essa é a grande pergunta. E para Platão, as instituições de educação que podem dar as condições, os meios para que o ser humano conquiste isso, são justamente as instituições justas, né, e aquela educação justa. Por isso que a questão da justiça, ela é extremamente relevante e importante, né, no próprio interior, evidentemente, do diálogo, da república, né, mas também num sentido muito mais amplo, né, porque o que está em jogo, de fato, é a formação, a educação de cada ser humano. E, portanto, o que está em jogo, não, além da sua vida, da sua existência aqui agora, mas principalmente na perspectiva platônica, no seu destino ultraterreno, digamos assim, né? Ora, é a partir de toda essa discussão, então, que a gente vê por que na República de Platão vai surgir a grande figura, né, do filósofo político, ou como alguns preferem, né, do filósofo rei. É interessante essa expressão porque você vê uma inversão disso no século XVIII, por exemplo, quando surgiu e teve o movimento iluminista na França, né, na Inglaterra, na Alemanha, vem ali justamente essa figura do rei filósofo, do rei esclarecido, né? Então você tem um rei que busca ali, né, todo um esclarecimento, ou seja, aquele contexto do iluminismo, e, portanto, então é esse rei filósofo que vai governar. É uma inversão, porque para Platão é o contrário. Então, não é que eu sou um rei, e aí depois eu sou eu sou alguém esclarecido, e, portanto, lógico que é uma retomada um pouco disso, mas inverte um pouco, porque, na realidade, para Platão, o primeiro, de fato, a conseguir compreender realmente o que é a justiça e, por conseguinte, o que é uma cidade justa e o que é um ser humano justo, né? E o que é uma educação justa, etc., é o filósofo. É o filósofo. É o filósofo porque o filósofo é aquele justamente que consegue transcender, que consegue ir além da mera constatação sensível e empírica das coisas e vai realizando todo um projeto, né, que
consegue, de fato, atingir, repito, não só aquilo que aprendemos pelos sentidos, ou toda uma constatação empírica do aqui e do agora, mas essas realidades inteligíveis. O grande ponto aqui, evidentemente, ou seja, aí você tem um texto ali, né, ou seja, há um momento do texto da República, né, tem coisas muito interessantes, evidentemente, no livro 2, terceiro, livro 5º, aonde ele já fala ali no começo, né, de um tipo de educação que é direcionada, né, para uma boa parte, para a maioria das pessoas, né, mas no final do livro 6º, e ali também, no livro 7º, nós temos 2 trechos que são muito importantes, né? Ou seja, no final do livro 6º existe a famosa questão ali das linhas, né? Onde Platão faz uma análise da questão das linhas, e nessa discussão das linhas ele já faz uma análise sobre o que seria a realidade sensível, o que seria essa realidade inteligível e a relação entre elas, né? Como compreender isso. E na sequência vem a famosa alegoria da caverna, ou mito da caverna, como alguns preferem dizer, onde Sócrates narra ali, né, a existência de determinadas pessoas dentro da caverna, e um que está lá dentro consegue sair, ver o que está fora, e depois se sente, de uma certa maneira, obrigado a voltar para dentro para ajudar a quem está lá dentro também sair de lá. Então, esse momento do texto aí é muito importante. Ele é muito importante porque nessa análise total aqui da República, o que nós percebemos? Quer dizer, por um lado, né, eu acho que aí vem um elemento que é muito importante no sentido da educação para Platão, né? O primeiro aspecto, de fato, é a ideia de que nós devemos desenvolver uma educação para a verdade, né? Uma educação para a verdade, que procura a verdade, que busca a verdade. Ou seja, para que uma educação de fato seja eficaz, é preciso, né, educar o outro, formá-lo, para que ele procure e busque constantemente a verdade, né? Então, para Platão, né, ou seja, se por um lado o aspecto prático tinha ali um certo valor, dentro do contexto histórico dele, né, nós não podemos esquecer todo o trabalho dos sofistas, né, da sofística grega e de outros grupos, enfim. Então, essa questão daquilo que é prático, daquilo que é útil, né, e tantos outros pontos. Só que no entendimento de Platão, o verdadeiro dirigente, o verdadeiro governante, é justamente aquele que atingiu primeiro a verdade. Ora, mas o que é possuir a verdade para Platão, né? Aletheia, é o termo grego aí, aletheia. Ou seja, é interessante esse termo porque let, em grego, quer dizer esquecimento, né? Let é esquecimento. Aletheia, ao pé da letra, a letra é não esquecimento. Então, justamente a verdade, né? Justamente a verdade, ela é justamente o quê, né? Não é aquilo tanto que eu vejo apenas com os meus olhos sensíveis, né? Com essa captação, com essa constatação empírica, aquilo que eu apreendo pelos meus sentidos, mas de alguma maneira é aquilo que se apresenta aos olhos da minha alma, à minha mente, ao meu logos, né? Minha razão. Então, é evidente que o que está pressuposto aqui é uma coisa que também é muito relevante no interior do pensamento de Platão, é que quando ele fala
em ciência, ou quando ele fala em conhecimento, no sentido intenso, forte da palavra, ele fala em episteme. Ora, mas o que é a episteme para Platão? E aí nós precisamos compreender, né, e o mito da caverna, por exemplo, pode ser lido e interpretado a partir dessa perspectiva, e muitas pessoas fizeram isso. Né? Ou seja, eu posso interpretar o mito da caverna no sentido de que dentro da caverna é como se representasse ali a realidade sensível, a realidade corpórea, né? Enquanto que fora da caverna representa justamente a realidade inteligível das ideias, das formas inteligíveis, imutáveis, eternas, etc. Então, é possível ler o mito da caverna analisando, digamos, ou salientando essa dimensão ontológica. Como também eu posso analisar e ler o mito da caverna, né, a partir de uma perspectiva gnoseológica. Ou seja, se dentro da caverna está relacionado o mundo sensível, eu também posso entender que ali está ligado, né, a um certo tipo de impressão que o ser humano tem das coisas por intermédio dos seus sentidos. Né? Então, quer dizer, aquilo que eu capto pelos meus sentidos, né, a exterioridade, a característica das coisas sensíveis. Então, se dentro da caverna representa essa realidade sensível, é ali que estaria também, de uma certa maneira, né, um certo tipo de saber sensível, né, é uma impressão que eu tenho das coisas, onde eu consigo colher, né, características, aspectos dessa coisa a partir da sua exterioridade, daquilo que os meus sentidos estão captando. Então, para Platão, esse mundo sensível, essa realidade sensível, ela não deixa de existir. Ela existe. Porém, se eu ficar preso nesse nível, ou seja, se eu ficar simplesmente parado, preso, naquilo que os meus sentidos podem me dar, eu não vou atingir a episteme, né, que é a ciência, no sentido exato e forte da palavra. Eu vou ficar no quê? Naquilo que Platão chamava de doxa, né, de opinião, ou seja, de uma mera impressão das coisas. Então, evidentemente que aqui a opinião não é no sentido de achômetro que nós falamos hoje, né? A doxa platônica é no sentido dessa impressão, né? Desse ver algo e compreender algo a partir ali de alguns dos seus aspectos e por aí vai, né? Então eu tenho de fato ali aspectos, eu tenho dimensões, características, tá bom, eu tenho isso. Mas baseado só nisso, eu tenho só doxa. Ou seja, eu não sei o que a coisa é em si mesma. Tá certo? Então, por quê? Porque é evidente que Platão, ele entende que essa realidade sensível, ela existe, mas como ela é mutável, ora de um jeito, ora de outro, é como se ela fosse uma mistura de ser e não ser, devido à sua temporalidade, mutabilidade, etc. Então, o máximo que eu posso ter é doxa. Por isso que ele vai defender tanto aquilo, né, que ele chama de dialética, né, que é o uso da palavra de forma dialógica, e é evidente que aí tem toda uma influência de Sócrates sobre ele como mestre, né? Então você tem essa dimensão dialógica, né? É o diálogo, né? Um pergunta, outro responde, aí vem uma definição, analisa essa definição, vê a sua consistência ou insuficiência e por aí vai, tá? E mostrando a sua insuficiência gera catarse, a purificação. E, portanto, a exigência de se buscar, né, um novo conceito, uma nova compreensão, até atingir de fato a ideia, a forma inteligível. Então, o movimento dialético, ele começa com as realidades sensíveis, ele começa com a doxa, ele começa com essas impressões sensíveis, com a exterioridade, com esses aspectos, né, dos objetos sensíveis, das coisas sensíveis. Mas as coisas sensíveis nada mais são do que imagens, do que cópias. Então, essa realidade sensível são imagens e cópias das realidades inteligíveis. Então, se eu fico preso ali, eu estou no nível da pistis, que é o nível da crença, e o máximo que eu vou ter é a doxa, são essas impressões sensíveis, essas considerações, né? Esses aspectos das coisas.
a partir de como eu aprendo pelos intermédios dos meus sentidos. Agora, pelo movimento dialético, eu começo por aí. Mas aí eu passo pela matemática, pelos entes matemáticos. O estudo da matemática vai ser extremamente importante, por isso que ele, né, que é o primeiro a criar a primeira grande escola filosófica, foi Platão, né? A academia, aí estava escrito lá na entrada, não entra aqui quem não souber geometria. Então a matemática é importante, ou seja, estudar os entes matemáticos, né? A matemática vai ocupar todo um lugar especial, né, nessa proposta educacional de Platão. Por quê? Porque a matemática, de uma certa maneira, vai me ajudando a amadurecer, a me desprender, né, a depender cada vez menos desses elementos sensíveis e, portanto, ir aprendendo a usar a minha razão de maneira cada vez mais independente, né, e ali isolada, sem precisar, de fato, de informações provenientes dos sentidos. E quando eu realmente já estou preparado por toda essa relação com a matemática, é aí que vem esse primeiro nível, né? Que é o que Platão chama de dianoia, que é esse raciocínio discursivo, né? É ir fazendo as relações, as articulações, entendeu? De um conceito com outro, de um problema com outro. E esse raciocínio discursivo, evidentemente que demora e vai indo, até eu conseguir ter o que Platão chamava de noesis, que é como se fosse uma intuição intelectual, onde eu consigo realmente compreender, captar, apreender a ideia, a forma inteligível daquilo que eu buscava, e aí eu realmente tenho a teoria. Né? A teoria, o que é? É a contemplação dessa realidade inteligível. E aí, ocorrendo isso, eu posso dizer que, de fato, eu atingi a episteme. Isso é um movimento da dialética ascendente, fazendo a passagem do sensível para o inteligível. Lógico que aqui estou simplificando bastante, né? Estou chamando a atenção para alguns pontos nesse sentido. E por que eu estou salientando tudo isso? Porque, veja, a educação para Platão, em primeiro lugar, deve ser uma educação para preparar o outro, para buscar a verdade, para procurar a verdade. E quando é que eu realmente atingo a verdade, segundo Platão? Quando eu consigo compreender por que uma coisa é como é. Quando eu contemplo, né? Quando eu tenho a teoria, quando eu consigo contemplar com os olhos da alma as realidades inteligíveis, as ideias, as formas imutáveis, né? Principalmente ali o belo, né? A justiça, o ser, a própria verdade, mas principalmente a ideia do bem, né? A ideia do bem que é tão exaltada ali por Platão. Então, há de fato um longo caminho a ser percorrido. Então, por isso que na República, o que nós temos, me parece, enquanto ponto de partida, é justamente ali uma questão ética, uma questão moral. Mostrando que, olha, o ser humano, Platão de fato quer discutir isso. Ou seja, ele discute o que é a justiça porque ele quer saber quais são as instituições justas, o que é uma instituição justa, o que é uma cidade justa e o que é uma educação justa e, portanto, o que é tudo isso junto, que de fato são justos, para que ajude o ser humano a ter as condições necessárias para conquistar e atingir um certo tipo de bem-aventurança eterna após a morte, porque ali no final ele terá algum tipo de julgamento, né? E é nesse contexto que aí a República de fato vai se tornando também uma obra de política. Por quê? Porque aí ele vai procurar mostrar como que não pode se dar a mesma educação para todos. Se por um lado tem que se buscar a questão da verdade, mas por outro lado existem realidades muito diferentes. Né? Então, existe ali um elemento que ele vai, de fato, chamar a atenção, né? Quando nós estamos falando do filósofo, quando nós estamos falando
dos guardiões, né, daqueles que vão proteger a cidade, quando nós estamos falando dos comerciantes, né, ou como estamos falando dos magistrados. Então, ele de fato chama a atenção para essa realidade. Por isso que aqui nós vamos ver também que quando se discute a questão da justiça em Platão, é fundamental o quê? O conceito de ordem. Ou seja, a justiça, de uma certa maneira, nada mais é do que você respeitar a ordem natural das coisas. Pensar em justiça significa você pressupor ou entender e aceitar que a realidade nela mesma, em si mesma, ela possui uma ordem, né? E se existe uma ordem, é porque justamente as coisas são desiguais, não são iguais. Porque aonde você tem uma realidade, onde tudo é absolutamente igual, não precisa de ordem. Eu preciso de ordem justamente onde as coisas são diferentes e desiguais. E aí, o que eu tenho, né, naturalmente no mundo, é uma ordem hierárquica. Então, a justiça é justamente o quê? É você respeitar essa ordem hierárquica natural, onde, de fato, o menos perfeito se submete ao mais perfeito. Por isso que isso não quer dizer, em nenhum momento Platão vai defender, por exemplo, que devido a isso, então, vamos estabelecer, então, uma tirania, né, dos mais perfeitos sobre os menos perfeitos. Não. Né? Nem política, nem nada ele vai defender isso. Mas o que ele vai colocar é que, olha, existem realidades diferentes, somos diferentes, logo, né, as coisas, existem coisas mais perfeitas, outras menos perfeitas. E é interessante porque, veja, isso eu não estou falando desse mundo, dessa realidade. Na própria realidade inteligível, segundo Platão, né, existem ideias mais perfeitas e outras menos perfeitas. Então, ele estabelece também uma ordem hierárquica na própria realidade inteligível. Porque se o sensível, por exemplo, o sensível ele existe, né? Porque ele existe na medida em que ele participa do inteligível, na medida em que ele imita o inteligível. Então, nesse sentido, o inteligível ele é o princípio ontológico e epistêmico do sensível. Essa é a questão. Mas no próprio interior do inteligível, você também vai ter ideias que participam de outras ideias. Então vão ter também as ideias primeiras, que são mais perfeitas. Então ali também tem uma ordem hierárquica, no âmbito do inteligível, na perspectiva platônica. Então falar de justiça pressupõe discutir isso. Pressupõe ter isso claro. Né? Não há justiça quando não existe uma ordem hierárquica, né, na qual o inferior se submete ao superior. E aí é interessante como ele vai mostrando, né, como ele vai mostrando que o ser humano, de fato, precisa aprender, em primeiro lugar, a ter uma alma justa. Eu preciso aprender a ter uma alma justa. Porque não tem como eu querer simplesmente construir uma sociedade, uma polis, uma cidade justa. Se eu não sei o que ela é, eu preciso saber o que é a justiça, eu preciso saber o que é uma cidade justa, e para isso eu preciso saber o que é a justiça. Mas também para efetivar tudo isso, eu preciso começar comigo. Por isso que há o componente político, mas extremamente ligado ao componente ético. Porque para Platão, essas coisas não se separam. Né? Então volta no mito da caverna de novo. Todo mundo que estava preso lá dentro, e dentre eles um conseguiu, né? Estavam acorrentados. Um conseguiu soltar a corrente, saiu de dentro da caverna, foi para fora. Então, se a gente for ver, ele, se dentro da caverna é o sensível e fora é o inteligível, se dentro eu tenho ali
o saber meramente sensível e fora eu tenho, né, a realidade inteligível, que passou antes pela matemática, atingir lá a episteme. Esse que fez isso individualmente, etc., ele também tem uma certa obrigatoriedade moral de voltar para dentro da caverna e tentar ajudar aqueles que estão ainda acorrentados. Então, no entendimento de Platão, o filósofo, aquele que saiu da caverna, é o filósofo, né? E ele, portanto, ao sair da caverna, ele aprendeu a ser o quê? Uma alma justa. Ele aprendeu de fato o que é a justiça e, portanto, ele vai aprender, ao aprender o que é a justiça, atingiu a ideia inteligível de justiça, ele vai ter as condições de se tornar uma alma justa, um ser humano justo, né? Portanto, digno de ser premiado com toda aquela bem-aventurança. Mas o que ocorre é que o filósofo, que é aquele homem que saiu da caverna e que tem de fato, né, condições para ser uma alma justa, ele não pode ser justo para consigo sem ser de fato um filósofo. Ou seja, sem ser realmente um governante, um líder, né? Ele não pode obter, digamos assim, o seu prêmio, a sua salvação, sem levar isso à sua sociedade, ao grupo que ele pertence, né? Aquela cidade que ele pertence. Então você vê de fato, né, que na República, para Platão, há uma íntima relação entre ética e política, né? Ou entre ética e um certo tipo de ciência de como conduzir a polis. Então, é uma obra que está ali muito assentada sobre um aspecto ético e por isso também pode ser vista como uma obra também de política, né? Porque para Platão essas duas coisas se implicam. O homem só pode explicar-se moralmente se explica politicamente, né? Ou seja, eu só consigo me entender também a partir desse mundo, dessa cidade que eu faço parte. As coisas estão juntas ali, né? E aqui, de fato, nós vemos, repito, um elemento muito interessante, né? Porque Platão, por um lado, com certeza, ele quer conhecer e formar e ajudar a atingir essa cidade perfeita, né? Então ele quer conhecer e formar a cidade perfeita para quê? Para formar também um ser humano melhor, um ser humano perfeito, né? Agora, a grande questão é por onde começar isso? Então veja que no entendimento dele, isso começa por um que conseguiu sair de dentro da caverna, né? Que é o filósofo rei ou rei filósofo, que, enfim, pouco importa, não muda tanto sentido, né? Mas que mostra de fato que o sair da caverna, de uma certa maneira, é uma das grandes tarefas da educação. É ajudar. Ajudar a procurar a verdade, a buscar a verdade, significa justamente educar, preparar para ir além daquilo que é meramente sensível e captar pelos sentidos, né? E, portanto, no fundo, se por um lado ele quer conhecer e formar o estado perfeito, o que o Platão vai entendendo e mostrando e percebendo na República, né, é que no fundo, a cidade-estado, a polis perfeita, ela no fundo é uma alma ampliada, né? Ela nada mais é do que uma alma ampliada. Portanto, se eu tenho uma alma justa, se eu sei o que é de fato ser uma alma justa, eu também vou saber o que é uma cidade justa. Ora, mas o que é uma alma justa?
é justamente aquela em que a minha dimensão irrascível, né, está submetida à minha dimensão racional. Então, há na minha alma ali todo um aspecto, na minha dimensão racional, ou a parte racional, a parte irracível do ímpeto e a parte concupiscível. Então, para Platão, uma alma injusta é uma alma desordenada, onde o inferior tem o princípio do comando. Então, uma alma que é dominada, por exemplo, pela concupiscência, pela sua dimensão concupiscível, que leva simplesmente a pessoa a buscar o prazer, a satisfação a qualquer custo, né? É uma alma doente, desordenada e injusta. E ao entender isso, Platão diz: bom, numa cidade, estado é a mesma coisa. Né? Se quem governa essa cidade é quem, por exemplo, não tem condições de governar essa cidade. E aí é a partir dessas considerações que Platão vai entendendo realmente o que é a educação, o processo formativo, associando não só com essa questão da ordem, da justiça, mas também mostrando que o ser humano ele precisa aprender a cuidar de si, a buscar ter uma alma justa, e ao ter isso claro, ele consegue ir estabelecendo também e fazer uma cidade justa. Mas quais são os outros elementos da educação platônica? É só isso? Não. Tem várias outras coisas. Então, no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula semana que vem, eu vou continuar com essa exposição, né, sobre o pensamento de Platão, a partir da República também, e outros textos, porque eu acho que tem outras coisas que vale a pena. Então, pelo menos mais um encontro sobre Platão, acho que seria legal nós conversarmos, tá? Obrigado. Pessoal, tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Silas disse: olá, professor, podemos dizer que Marco Aurélio foi o mais próximo? Marco Aurélio realmente tinha toda uma capacidade filosófica e é bem próximo de algumas coisas assim. Escreveu as meditações. E o que podemos dizer de São José? Sim, São José com certeza, né? Uma alma totalmente ordenada. Só não foi político, né? O Gus Guerra está pedindo aqui... Ah, não, está agradecendo. Gabriel... Pode ficar tranquilo, gente. O vídeo não vai ser apagado, não, viu? O vídeo vai ficar... A única coisa que acontece, eu vou colocar agora em privado, porque aí vai passar por uma edição, né? Simples, aí tem a edição, mas amanhã, ou máximo uns 2 dias, o meu filho já sobe já para o meu canal, então daqui a alguns dias está disponível. Então está sendo tudo gravado aqui, está tudo certinho. Pode ficar tranquilo, o vídeo vai ficar disponível, quem quiser ver de novo, enfim, etc. Tá? Casa da Crítica tá aí, valeu, Vicente, né? Gabriel, no Carmo. Que bom, Gabriel. Faz um tempinho que eu não vou lá. Eu só consegui ir lá uma vez por causa da. Enfim, essa doideira de lockdown aí. Mas prazer ver você aqui também. Carolina ali, Carmen. Carlos Eduardo está perguntando: para Platão, o ser humano é intrinsecamente desigual? Sim. Sim, pelo seguinte, ô Carlos Eduardo. Porque desigual em que o ser humano. Aí tem. Quer dizer, estou entendendo a sua pergunta de duas maneiras, né? O ser humano é desigual no sentido em relação ao outro ser humano, né? Então as pessoas não são exatamente iguais porque elas têm características, né? E tudo mais individuais, etc. E tal. Então, e essa é lógico, essa individuação, essas características, essas diferenciações entre as pessoas, evidente que para Platão passa mais pela alma, né? Então, para Aristóteles, aquela história, o princípio de individuação é pela matéria. Para Platão, passa mais pela questão da alma, e aí, enfim, teremos que entrar em várias coisas aqui, mas é um pouco mais complicado. Mas então, os seres humanos são, sim, diferentes, são desiguais. O problema é que a palavra desigual, para nós, ela às vezes já tem uma conotação muito econômica, né? Então, lógico, é um desdobramento, né? Mas ele não está defendendo em nenhum momento a questão
miserabilidade ou o direito de um ser humano ser o tirano do outro, né? Mas, o fim, de fato, ali ele chama atenção para isso, para essas diferenciações mesmo, né? E também há uma desigualdade no próprio ser humano, no sentido de que o corpo ele é menos perfeito que a alma, né? Então, do ponto de vista platônico, a alma ela é capaz de realizar determinadas coisas, mostrando que ela é mais perfeita que o próprio corpo, e que a relação entre corpo e alma é muito mais instrumental, né? O corpo usa. Lelina de Novo Hamburgo. Então, Carlos Eduardo, é isso, não sei se ajudou, né? O Mozart está perguntando qual a edição da República. Tem duas edições boas, Mozart, que eu gosto. Tem aquela da Calouste Gulbenkian, que foi traduzida para Maria Helena, né? Pessoal lá de Portugal. Então tem a tradução da Calouste, que eu acho que é interessante. E tem a tradução da Martins Fontes, que o professor Roberto Bolzani fez a introdução. São duas traduções que eu acho interessante, que dá para usar, né? Depois aqui, Gabriel Barbosa, podemos apontar para erros atuais do mundo do direito que conversam com... Sim, Gabriel. Aí é que eu não puxei para esse lado, né? Eu foquei mais a questão da educação que me interessava, mas assim, tem elementos no texto, na fala de Trasímaco, né, de outros interlocutores, que a gente também poderia puxar para a maneira hoje como é interpretada, né, a questão da justiça, né? Hoje realmente nós temos muita confusão, e aí a gente vê que muitas questões e confusões que nós temos hoje em dia, lá no mundo antigo já era debatido, né? Já era discutido, ou seja, o que realmente é um âmbito natural, o que é um âmbito positivo, e isso, quando não se tem isso claro, né, vai gerando muitas confusões sobre o que é a justiça e, portanto, da própria organização do direito, da questão das leis, etc. e tal. Hoje nós, por exemplo, temos um excesso de positivismo jurídico fortíssimo, né? Praticamente o direito natural não se ensina mais praticamente na maioria das faculdades de direito. Então, uma coisa bem complicada, né? Então, a justiça acaba sendo simplesmente expressão de um grupo da vontade humana, né? Ao Carlos Eduardo, a desigualdade seria uma coisa natural, portanto, bom, ou uma ruptura com o divino? Não, para ele a desigualdade não é problema, né? Ou seja, para Platão, existe uma coisa no calcanhar de Aquiles ali para ele, né? Ou seja, como a alma é uma substância que tem um parentesco com o inteligível, né? Platão não consegue explicar com toda clareza, né, qual é a origem da alma. Então, para ele, a origem da alma se torna um grande desafio. E aí ele vai usando os mitos, né? Mito de Er, por exemplo, vai usando o próprio Fédon ali, né? Ele vai usando vários mitos para tentar falar sobre a origem da alma. O máximo que ele entra na questão é por que a alma se une ao corpo, é um outro problema, né? Já que a alma ela pode existir separada do corpo, independente do corpo, e ela tem um parentesco muito mais com o inteligível do que com o sensível, por que ela se une ao corpo? Aí sim tem uma questão da queda, da punição. Aí você tem razão, Carlos. Aí, na realidade, na união dela com o corpo, né, na queda, aí, portanto, que é o próprio termo queda, né? Ou seja, se você pegar o livro do Gênesis, você não vai encontrar a palavra queda ali, né? Nós falamos da queda de Adão, da queda ali no pecado. Na realidade, esse termo queda, ele é usado pelos padres da igreja, mas já devido à influência da tradição platônica sobre eles. Porque no texto bíblico mesmo não tem. Então, finalizando aí, para o Platão, de fato, Silas está perguntando se Santo Agostinho responde o que é a alma. Sim, ele responde o que é a alma, Silas, mas ele também não explica a origem da alma. Aí você vê como que Santo Agostinho foi muito influenciado pela tradição platônica, não que ele tenha sido simplesmente platônico, ele teve um pensamento próprio, mas como ele foi muito influenciado, o que acontece? Ele explica o que é a alma, mas Santo Agostinho vai ter a mesma dificuldade. Ele diz o seguinte, que ele acredita que Deus criou a alma, mas como? Né? De onde ele também não sabe. A mesma dificuldade de Platão. Agora, voltando àquilo que eu estava falando com o Carlos Eduardo, então, você tem a queda, na queda você tem uma ruptura. E ali, então, a união da alma com o sensível é um tipo de punição. Ali é um tipo de punição, né? Mas aí tem muitas interpretações disso em Platão, porque
muitos dizem que ali está envolto muito da alegoria, né, do mito, do uso que o uso que o Platão faz do mito, a maneira como ele usa isso. Então, como interpretar essa coisa da queda, né, que foi punida, já que desejou, se voltou para o sensível, então tá bom, então agora você vai unir e vai submeter a ele, e vai ver o que é bom ser uma alma, dependendo ali da realidade sensível, já que em vez dela desejar o inteligível. Então a ideia é meio de punição nessa queda aí, tá? E por aí vai, tá certo? Então eu diria que a desigualdade, ela é uma coisa natural, né? Porque existem já diferentes, depende de qualquer coisa, e ela não é resultado de uma ruptura, né? Não são tudo desigual porque foi punido pelo divino, não. Independente disso, eu estou falando da desigualdade das pessoas, né? Entenda bem. Eu não sei se você está usando o termo desigualdade no sentido social, né? Então, o aspecto social, no entendimento de Platão, ele vem em segundo momento. Então, quando eu falo desigualdade aqui, eu quero dizer, as pessoas são diferentes, as almas são diferentes. Então, aí já há uma desigualdade, né? Portanto, na medida em que ela é capaz de pensar e de fazer certas escolhas, isso vai gerar outras diferenças, outras desigualdades, nesse sentido. Por onde começar a leitura de Platão? Olha, eu acho interessante começar pelo... Eu leria... Quer dizer, a Apologia de Sócrates é um clássico, mas é mais sobre Sócrates ali. Eu acho que seria legal ler o Banquete, onde ele apresenta ali o que é a figura do filósofo, como que ele entende ali a filosofia. Acho que o Banquete é uma boa entrada. Começar pelo Banquete e depois do Banquete eu iria para a República mesmo. E aí iria agregando outros textos, como o Fédon, Fedro, e por aí vai. Tá? Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado mesmo pela atenção, tá? Pela participação. Então, se vocês puderem partilhar depois desse vídeo com outras pessoas, então, repito, vai ficar gravado. Só vai ficar em privado agora para passar por uma edição, mas daqui a 2 dias já está aí disponível. Tá bom? Mas obrigado pela participação, pela presença. O Carlos está dizendo ali, então podemos, portanto, concluir que as ideologias da modernidade... Sim, Carlos, é isso mesmo. É isso mesmo. Ou seja, por isso que todo tipo de igualitarismo, ele acaba, de uma certa forma, sendo um pouco de totalitarismo, né? Não tem respeito pelas diferenças, né? É óbvio que isso não quer dizer, repito, que possa se basear nessas diferenças para querer se estabelecer tiranias, por exemplo. Tá bom?